Bom, graças a Deus a nossa matéria agora é bibliologia, tá bem? Introdução à bibliologia. E eu quero já começar apresentando a vocês aqui um livro que, quando vocês puderem comprar, depois eu vou passar para os irmãos e as irmãs darem uma folheada. Isso aqui é um livro que ele é indicado para já o curso bacharel em teologia. O nome do livro é esse daqui, ó, Como a Bíblia tornou-se um livro, tá bem? O autor chama-se William Schneiderwind. Já vê que não é do Brasil. Esse livro aqui eu recomendo para vocês que querem se aprofundar nessa matéria de bibliologia. Aqui vai ser só a introdução. Como os irmãos percebem, nós estamos utilizando esse livro aqui da FAESP. E esse outro livro aqui, Como a Bíblia tornou-se um livro, ele vai mostrar para nós a origem das Escrituras, do Antigo Testamento. Ele vai trabalhar o Antigo Testamento. Quando você abre a Bíblia hoje, você já tem ela pronta e acabada na versão revista e corrigida, revista e atualizada, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia de tradução ecumênica. Ao longo desses estudos eu vou trazendo algumas Bíblias de estudos que eu tenho lá, porque os irmãos às vezes pedem para mim, pastor, me recomenda uma Bíblia. E isso é um risco que a gente corre, porque se a gente está recomendando uma Bíblia, quer dizer então que a gente lê. Não dá para recomendar uma Bíblia que a gente não leia. E eu tenho um monte de Bíblias lá na minha casa que eu mesmo comprei sem ninguém me indicar. Ninguém me indicar, eu mesmo fui lá, li, gostei, comprei, paguei e mantenho elas na minha casa. Vou trazendo aos poucos para os irmãos. O grande número de Bíblias que eu tenho na minha casa são de tradução católica. Os católicos, eles são excelentes tradutores da Bíblia. Excelentes, tá? As traduções católicas, elas são boas, muito boas. E sem contar que eles têm ainda 7 livros a mais. São os chamados livros deuterocanônicos. Para nós, eles são livros apócrifos. Aí você vai perguntar o seguinte, mas nós somos evangélicos, o que nós temos a ver com a Bíblia dos católicos? Não é a Bíblia dos católicos, é a Bíblia de tradução que os católicos fazem. Existe um setor de estudos dentro da Igreja Católica que é um setor dos biblistas, teólogos biblistas. São exegetas e são tradutores. Eles são cientistas, eles são católicos, mas eles são cientistas. Na hora de fazer a tradução, eles têm acesso aos originais ou às cópias mais antigas. Então as cópias mais antigas estão lá em depósito do Vaticano. Está lá. Os nossos teólogos, para terem acesso, têm que ir lá no Vaticano. Ou na própria biblioteca do Vaticano, ou então nos livros digitalizados pelo Vaticano. Não somente as traduções católicas, também as chamadas traduções ortodoxas, da Igreja Ortodoxa, também de fala grega, a Igreja Anglicana, igrejas luteranas, igrejas históricas. Essas igrejas têm acesso aos manuscritos mais antigos da Bíblia, porque os originais nós não temos. Esta matéria que nós vamos estudar aqui sobre bibliologia, elas são 2 caminhos. Ou você, de uma vez por todas, se torna um teólogo biblista, ou você se torna um teólogo crítico, de uma vez por todas. A bibliologia, ela vai te levar para um lado onde ela é bastante devocional, ela te faz um apaixonado pelas Escrituras, você vai se tornar um defensor das Escrituras, mas se você continuar e você chegar no ponto como esse teólogo aqui, você vai para um outro lado que é a chamada crítica textual, aonde a Bíblia é mais um livro antigo e que ele é traduzido por cientistas. Por isso, na hora deles traduzirem, eles não vão ter a paixão de alguém que está lendo, um pentecostal que está lendo. Se tiver muito difícil para vocês enxergarem e quiser espalhar as carteiras, pode espalhar, tá? Às vezes vocês querem olhar para o professor, pode espalhar aqui, ó, todo esse ambiente é de vocês. Eu gosto de olhar para o professor. Bem, e hoje eu posicionei a minha câmera aqui um pouco baixa, porque o meu pedestal está esqueci numa igreja, aí não dá para eu ficar de pé. Bom, mas vocês têm liberdade, pode se espalhar à vontade aí pelo anexo. Quer dizer, você está estudando a Bíblia, já chegou pronta. Tem o pessoal da congregação cristã do Brasil que fala que você não pode estudar a Bíblia. Você tem que sentir para ler a Bíblia. Tem que sentir para ler a Bíblia. Se você não sentir, não adianta você ler, por causa que você não vai entender nada.
Mas quando você está sentindo, aí é o Espírito Santo que está mandando você ler, aí o Espírito Santo ele abre as escrituras para você e você entende na hora. Isso é heresia. Isso é heresia, não é verdade. O apóstolo Paulo escreveu: tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo escreveu isso aí, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Se é para o ensino, quem é que vai ensinar? Vai ensinar aquele que foi chamado para o ensino. Quem foi chamado para o ensino? Os doutores. O que faz um doutor? Estuda. Tem algum doutor no mundo que não tenha estudado? Só é doutor porque estudou. Quer dizer então que esta heresia aí faz com que o pessoal da congregação cristã do Brasil se afaste do estudo das escrituras. Aí fica fácil ensinar qualquer heresia. Fica fácil porque eu estou sentindo, né? E aí eu não estou sentindo de ler a Bíblia nunca, e quando eu sinto eu nunca li antes, então eu vou interpretar errado. A Bíblia, ela é um instrumento para ser lido, estudado, meditado, compreendido, e para chegar a Bíblia na sua mão do jeito que está aí, é trabalho dos teólogos, irmãos. Não tenho dúvida de falar isso. Foram os teólogos que aprontaram a Bíblia do jeito que ela está aí. Vocês vão descobrir isso. É coisa de teólogo. Os teólogos deixaram a Bíblia no formato que está aí. João Ferreira de Almeida, teólogo da Igreja Reformada da Escócia. João Ferreira de Almeida, teólogo. Ele traduziu do hebraico e do grego para o português. Ele pegou o manuscrito dele, lá no século XVII, e ele levou para a imprensa, a Associação de Bíblias da Igreja Holandesa. Aí a associação, tá bom? Igual nós temos aqui a Sociedade Bíblica do Brasil. Então a associação, a Sociedade Bíblica, viu o manuscrito que o João Ferreira de Almeida tinha traduzido e disse assim: nós não podemos publicar sua Bíblia, porque tem muitos erros de tradução. Vai lá revisar. Quer dizer, mas a Bíblia está errada, então os teólogos erram? Na tradução existe dificuldade de tradução e erro na tradução. Só que hoje nós estamos no século XXI e existe um trabalho chamado de revisionismo. O que fazem os revisionistas? Eles têm acesso a mais de 5.000 manuscritos do Antigo e do Novo Testamento. Mais de 5.000 eles têm acesso. E eles são estudiosos, cientistas do mundo inteiro, que conhecem o hebraico, o grego e o aramaico e o latim. São poliglotas, são estudiosos. O que fazem eles? Eles estão comparando esses manuscritos, estão comparando as traduções do mundo inteiro. São estudiosos que só vivem para isso. E a cada ano eles lançam uma nova versão da Bíblia, corrigindo alguma coisa, corrigindo algo na tradução. Não no original, porque o original a gente não tem mais, mas na tradução sim. Aí você vai perguntar: então é por isso que tem a Almeida revista e atualizada? É. Revista e corrigida? É. Bíblia na linguagem de hoje? É. King James? É. É por isso que eu tenho lá a nova versão internacional, dizem que é a melhor? É. Só que não é a melhor, é uma propaganda. Todas elas dizem assim que essa aqui é a melhor. A melhor mesmo é aquela que você consegue comprar. Essa é a melhor. Você vai lá, consegue comprar. Geralmente essas Bíblias de estudo elas custam muito caro, acima de R$150, R$200, e você precisa parcelar e pagar por quase um ano. E tomar cuidado com as notas de rodapé. Um dia desse o irmão veio perguntar para mim: cadê a sua Bíblia de estudo? Você só traz essa Bíblia aqui? Você não é teólogo? Por que você não tem anotação aqui, nota de rodapé? Aí eu disse: porque eu não gosto. Para o culto eu gosto de trazer a minha Bíblia sem nada, só o texto bíblico. Não gosto de trazer nenhum comentário de nenhum teólogo para cima do púlpito, porque senão você fica comentando o comentário do teólogo e não consegue comentar as escrituras, explicar as escrituras. Nós que somos estudantes de teologia tomamos esse cuidado de trazer a Bíblia para o culto e não os comentários dos teólogos para o culto. O comentário do teólogo a gente traz aqui, tá bem? À vontade. Não é proibido levar a Bíblia de estudo para o culto, não é proibido. Só vai tomar cuidado na hora que você estiver pregando, para você não ficar pregando teologia do teólogo ao invés de teologia bíblica. Tem uma Bíblia aí, se eu não me engano, é a Dake, por exemplo, que ela faz um comentário lá em Gênesis capítulo 6, dizendo que os anjos eram, os filhos de Deus eram os anjos.
que pegaram as mulheres e procriaram filhos das mulheres. E você leva uma Bíblia dessa aí para cima do púlpito, e nas Assembleias de Deus, se você citar essa doutrina paralela, é a última vez que você prega. Garanto, nenhum pastor em sã consciência vai deixar você pregar isso aí 2 vezes. Isso é uma vez só. Então, leve a Bíblia. Essa aqui é a matéria de bibliologia. Bom? E nós vamos começar pelo começo, que é a melhor maneira, né? Começar pelo começo. Então, eu volto a recomendar esse livro aqui, depois eu vou deixar para vocês folhearem. Vão ver que é um livro pesadíssimo. Esse é um livro pesadíssimo por causa que ele é para o curso bacharel em teologia, mas eu não sei se é qualquer faculdade que recomenda esse livro. Porque a tendência de, depois de você ler esse livro aqui, é você se tornar altamente crítico. Bem, muito crítico mesmo. Essa é a tendência. Perde a fé. Tem livro que faz você perder a fé, não é o nosso objetivo. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a origem das Escrituras, começando com o texto bíblico. Êxodo capítulo 17, versículo 14. Veja só. Então disse o Senhor. Veja que não é invenção de Moisés. Paz do Senhor. Se vocês quiserem pegar e se espalhar, pode se espalhar, tá bem? Não precisa seguir a fileira não. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Veja que nós estamos em Êxodo capítulo 17. O povo acabou de sair do Egito. Saíram do Egito, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, foram para o Monte Sinai. Moisés recebeu a Bíblia no Monte Sinai, pelo dedo de Deus. Deus começou a escrever a Bíblia lá no alto do Monte Sinai, 10 palavras, né? Ou 10 mandamentos, ou 10 comandos. Olha só, essa é a tradução. Você vai para o inglês, você vai ter lá 10 comandos, tá bem? Você vem para o português, são 10 mandamentos. Você vai para o hebraico, são 10 palavras. Então muda um pouco. Acabaram de receber o começo da Bíblia. Moisés desceu do Monte Sinai, nervoso, porque o povo de Israel tinha acabado de fazer um bezerro de ouro. Tem um pessoal que quer servir a Deus sem Bíblia, aí vai cair na idolatria. Sem Bíblia vai para a idolatria com certeza, porque a idolatria ela tem várias nuances, tá? Várias maneiras dela se mostrar para o povo. Então o povo não tinha a Bíblia, mas tinha imaginação, criaram o bezerro de ouro. Quando Moisés desce com a Bíblia, a primeira página da Bíblia debaixo do braço, Moisés nervoso quebrou a primeira página da Bíblia que foi escrita por Deus, os 10 mandamentos. Moisés quebrou. Deus falou: então agora você vai lá, não mandei você quebrar, mandei você descer e exortar o povo, que o povo estava fora. Você quebrou a Bíblia, Moisés, agora você vai lá, pega você mesmo e faz mais 2 tábuas de pedra e volta para mim. Aí Moisés pegou e ele agora está escrevendo a Bíblia. O que isso mostra para a gente de maneira profética? Que a Bíblia tem Deus e o homem. A palavra vai ser de Deus, mas o utensílio utilizado é da terra, a pedra da terra. Não é da terra? A pedra. Quem talhou a Bíblia? Moisés, Pai do Senhor. Tá vendo? Os irmãos estão chegando agora, se quiser espalhar as carteiras, pode espalhar, tá? Professor. Aí vocês têm uma visão do professor aqui. Eu quero me dar cebola. Isso, a gente conversa. Amém. Bom? Então o que acontece? A Bíblia tem 2 lados, tem o lado divino e o lado humano. A primeira vez que Deus foi escrever a Bíblia, chamou o povo. Aí Deus começou a falar a Bíblia lá do alto do Monte Sinai, os 10 mandamentos. Você está no capítulo 20 de Êxodo. O povo falou: Moisés, manda Deus parar de falar. Se Deus continuar falando, a gente vai morrer. Vai lá e Deus fala com você. Moisés subiu. Aí Deus foi lá e talhou a Bíblia e deu a primeira página da Bíblia para Moisés. Moisés desce com a primeira página, quebra. Deus fala: então agora você vai fazer as 2 tábuas de pedra e sobe. Subiu com as 2 tábuas, aí Deus escreveu de novo. O que isso mostra para a gente? Que a Bíblia ela tem 2 lados, o lado humano e o lado divino. O lado divino é dar as palavras que vão para as Escrituras, e o lado humano é colocar no material, no papel. Então a gente tem aqui nesse versículo, ó, Êxodo 17, 14. Os irmãos estão vendo aqui a luzinha vermelha, né? Estão vendo, né, a luzinha vermelha? Está melhor, né? Eu troquei a pilha. Então, ó, disse o Senhor: vamos escrever a Bíblia? É o que Deus está falando. Moisés, vamos escrever a Bíblia? Escreve a Bíblia. Escreve isso para a memória num livro. A palavra livro lá.
Da onde que vem a palavra Bíblia para nós? É uma palavra grega, tá bem? É uma palavra grega, que significa livros. Bíblia é uma palavra no plural, que significa livros, ou coletânea de livros. Se fosse no singular, a gente chamaria de biblion. Biblion no singular. No plural, Bíblia, coletânea de livros. Então, vamos começar a escrever a Bíblia? Escreve. E por que eu tenho que colocar isso aqui num livro? Para memória. Se você vai memorizar, você não vai estudar? Dá para memorizar sem estudar? Não. Por isso, quando há um crente da congregação cristã do Brasil quiser doutrinar você e dizer que não é para estudar a Bíblia, você fala assim para ele: então memoriza. Já que não é para estudar, memoriza a Bíblia. Aí ele vai falar assim: memorizar como? Não sei, se vira sem estudar. Inventa um jeito de memorizar sem estudar. Como que vai fazer? Mesmo assim é difícil. Então, para memorizar você tem que estudar, tá bem? Então, e repete a Josué, porque a Bíblia não é só para você, Moisés. A Bíblia não é só para sua memória. A Bíblia é para você repetir para outras pessoas. É ali que começa. Aí a gente pergunta o seguinte: quem era Moisés? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Diz assim: Moisés era uma pessoa habilitada para se tornar o primeiro autor dos escritos sagrados. Por quê? Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha só, a primeira pessoa que Deus escolheu para ser o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Um analfabeto, é isso? Um iletrado, é isso? Uma pessoa que sentia, é isso? Deus foi lá no Egito e pegou um homem que era instruído em toda a ciência dos egípcios. Isso significa que no Egito tinha matemática. Ele era um príncipe egípcio, ele recebeu a educação na corte de Faraó. Ele era adotado pela filha de Faraó. A Bíblia diz que ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Foi educado na corte de Faraó. Lá tinha noções de matemática, porque não dá para construir pirâmide sem matemática, tá bom? Não dá para construir aquedutos sem matemática. Não dá para construir obeliscos sem matemática, estradas sem matemática. Então lá tinha muita matemática, mas era muita mesmo. Sabe aquele chamado, o famoso teorema de Pitágoras? Pitágoras, ele foi um homem grego. Ele foi um homem grego que ele viajou pelo mundo inteiro, Pitágoras. E sabe onde ele foi encontrar matemática? No Egito. Pitágoras foi estudar matemática no Egito. Quando ele volta para a Grécia, ele fez o teorema de Pitágoras, que você fica no ensino médio todinho tentando aprender e não aprende. Até hoje. Faz para mim o teorema de Pitágoras aí. O quê? O homem foi para o Egito para aprender a fazer o teorema. Retângulo, hipotenusa, cateto, ângulo, essas coisas assim, irmãozinhos. O Egito tinha muita matemática, muita. E por quê? Porque a base de uma pirâmide, ela tem que ser feita de uma tal maneira, já dentro de um esquema de engenharia. Tem que ter uma engenharia pesada. Por quê? Senão ele não consegue encaixar até a última pedra lá em cima. Não consegue. Uma pedra que for cortada errado, aí já não consegue fazer mais uma pirâmide. E eles têm lá centenas de pirâmides. Tinha muita matemática. E eles tinham muito conhecimento de astronomia, que é o calendário. Astronomia. Eles deram nomes para as constelações. Eles conheciam as estações do ano, ciclo de chuva, ciclo de seca, ciclo de plantio. Conheciam tudo. Tinham conhecimento de astronomia. O Egito ele era um país que ele governava outras nações, por isso lá se ensinava várias línguas, vários idiomas. Eles falavam a língua dos babilônios, a língua dos persas, a língua dos gregos, que nem acabei de falar para vocês, língua dos africanos, porque o Egito ficava perto da África também. Havia o porto, e nesse porto vinham muitos povos marítimos, então tinha muita língua estrangeira lá, se ensinava línguas também. Medicina, conheciam muita medicina. Não dá para mumificar uma múmia. Hoje nós estamos no ano 2019.
as múmias que eles mumificaram lá em 3000 a.C., até hoje elas estão inteirinhas. Você sabe o que é um cadáver ficar 5.000 anos inteiro? Para isso aí você tem que ter muita medicina, mas muita medicina mesmo. Então eles tinham um alto conhecimento de medicina, da planta dos pés até o alto da cabeça. Eles conheciam muito de medicina. Tanto é que você tem os autores gregos, tá bem? Como Hipócrates, que é chamado o pai da medicina. O Hipócrates, ele foi aprender medicina no Egito. Foi lá que ele foi aprender medicina. Tudo isso é ensinado para um príncipe egípcio. Tudo isso, tá bom? E mais um pouco. Então, entende-se de engenharia, porque senão não dá para construir pirâmides e palácios. Entende-se de agronomia, porque senão não dá para você fazer aquele plantio que o José fez e colheu e ficou 7 anos guardando em celeiros. Havia tanta ciência no Egito, além de pintura, arquitetura, teatro e os hieroglifos que eles desenhavam. Era um povo altamente avançado em ciência, tá bem? Aqui você tem ali, está escrito, ó, o chefe da polícia de Mahu se ocupa do abastecimento dos seus subordinados. Tumba de Mahu, Tele Amarna, tá bem? O manual dos arqueólogos egípcios. O Egito, ele é um país tão fascinante que existem os chamados egiptólogos. O egiptólogo é um cientista que ele só estuda egípcio. Ele só estuda o Egito antigo. Isso é um egiptólogo. Para nós que não faz o menor sentido essas gravuras que a gente está vendo aqui, está dizendo que o chefe da polícia Mahu se ocupa com o abastecimento dos subordinados. Aí está falando da rotina de um refeitório. Essas gravuras que a gente está vendo aí são chamadas de hieroglifos. E por que hieroglifo? A palavra hieros significa sagrado. Glifo significa escrita. Escrita sagrada, tá bem? Hieroglifo. E é chamado por esse nome aí para mostrar o seguinte: quem é que sabe escrever no Egito? Os sacerdotes. Por que os sacerdotes sabem escrever? Porque os deuses ensinaram eles a escreverem. Porque só pode escrever quem Deus ensina. Se Deus não ensinar, você não aprende a escrever nunca. Porque é um segredo dos deuses. Agora você começa a fazer um paralelo entre Moisés recebendo a tábua dos 10 mandamentos, tá bem? E o Egito. Começa a fazer um paralelo. Os deuses têm que dar as letras para vocês. Os deuses têm que dar ciência para vocês. Se os deuses não te abençoarem, você não vai ser um cientista nunca. Aí você faz um paralelo com Moisés. Moisés recebe as letras de Deus no alto do Monte Sinai. A gente começa já a desmistificar muito. A Bíblia diz para nós que o Senhor Moisés foi educado em toda ciência dos egípcios, todas. E ele era poderoso em palavras e obras. Ele se tornou um orador. Moisés ele oralizava, ele pregava, ele trazia muitos discursos, mandava. Porque o príncipe egípcio tem que saber mandar. E não somente em palavras, também em obras. Era um engenheiro, era um general de exércitos. Aquilo que a gente assiste nos livros, nos filmes, lê nos livros, vê nos desenhos, é fruto de pesquisa dos teólogos que entregou para os dramaturgos. Então os dramaturgos ou os autores de filme, tá bem? Os produtores de filme foram procurar com os teólogos e com os arqueólogos. Moisés, ele era aquilo mesmo. Ele era um cientista de ponta, estava preparado. 80 anos de Egito, 80 anos estudando ciência dos egípcios. Então quem Deus foi procurar? Um homem que sabia entender isso daqui, ó. Porque o Egito, ele era assim. O Egito é igual São Paulo. Você anda por São Paulo, tem placa para tudo quanto é lado. Só que está em português, né? O Egito também tinha placa para tudo quanto é lado. Placa porque ele era todo sinalizado. Os obeliscos, as estátuas, a esfinge, a entrada dos palácios, das casas, tudo no Egito era sinalizado. E Moisés, ele sabia ler os hieroglifos. Moisés sabia ler. Ó, quando Deus vai falar para ele lá no Monte Sinai, para ele escrever, ele já era alfabetizado, porque havia uma outra língua que era falada pelos hebreus, tá bem?
o hebraico no caso, que era falado por eles, que era uma língua de Canaã. Uma língua de Canaã. Depois isso aí foi melhorado. Aqui o que a gente vê? Nós vemos o mapa do Egito. Já estamos um pouco familiarizados por causa das aulas anteriores, correto? Aqui você tem o Egito. Isso aqui é chamado Delta do Nilo. Delta porque a letra D. Então você tem o delta aqui, bem? Isso aqui é o rio Nilo todinho, ó. Isso aqui é o rio Nilo. Aqui para baixo você vai vir para a África. Para cá você vai vir para a África. Mar Vermelho. Aqui a península do Sinai. Aqui Canaã. Aqui Arábia. Então Arábia, Sinai, terra de Gósen, onde eles estavam, e o Egito perto do delta, e aqui para baixo perto da África. Aqui em cima você tem o mar chamado Mar Mediterrâneo, que antigamente eles chamavam de Mar Grande, tá bem? Ou Grande Mar. Cenas da vida agrícola. Todos esses chamados afrescos, tá bem? São fotos que foram copiadas das tumbas e dos palácios do Egito. Então aqui, tá bom? A gente lê lá: arando e semeando, reino novo, tá bem? Aí embaixo, irrigando com o chadufo, colheita de cereal e colheita de linho. Vocês conseguem desenhar com facilidade isso daqui? Tem que ser desenhista, né? Tem que ser um gênio, tem que ser um desenhista, ainda mais na pedra. Tem que desenhar na pedra, tem que usar a tinta certa. Agora vocês imaginam que tipo de tinta é essa que eles usam, que consegue durar 5.000 anos? É só tirar o pó e a tinta está lá. Tem que ter muita ciência para isso. A gente escreve no papel, daqui a pouco está amarelo, já não presta mais. Que tinta é essa que perdura por 5.000 anos? Tem muita ciência e muito segredo no Egito que nos escapa. E aqui, né, vocês podem começar a ler, tá bom? Começa aqui, ó, e termina aqui, tá? Porque é assim que eles leem, ó. Daqui para lá, ó. Tá vendo? É da esquerda para a direita. Não é igual da esquerda para a direita. O deles é da direita para a esquerda. Bom, é assim que eles leem. Ao contrário de nós. E o que será que está escrito nesse negócio? Aí você fala, aqui eu tenho a impressão de ser duas cobrinhas, né? Eu tenho a impressão, duas cobrinhas, uma cobra. Aqui parece uma cobra também. Aliás, tudo parece cobra, né? Deve ser o país das cobras. Pronto. Então, aí é a passagem de um conto, tá bem? Passagem do conto O Rei Khufu e os Mágicos. Então, o mesmo texto em hieróglifo e a transcrição fonética. Então, aqui é a transcrição fonética e aqui desenhado em hieróglifo. Legal? Tudo isso para a gente dizer o seguinte: Deus vai começar a escrever um livro. O livro que vai ser escrito é a Bíblia. E Ele precisa preparar um homem para poder escrever a Bíblia e escrever conhecendo gramática, conhecendo ortografia, porque ele não pode errar nas letras. Bom, ele tem que saber escrever, e ele vai escrever da direita para a esquerda. O hebraico é escrito da direita para a esquerda. E aqui você não tem vogais, você tem figuras, porque as línguas antigas não têm vogais. As línguas antigas só têm consoantes. Na próxima aula eu vou trazer a minha Bíblia de hebraico. Aí eu vou deixar os irmãos darem uma olhada na Bíblia hebraica também, e não entender nada igual eu não entendo. Mas os irmãos podem se apaixonar pelo hebraico. Se apaixonando pelo hebraico, vocês comecem a estudar desde hoje, tá bom? Porque a parte mais difícil é só o começo mesmo. Depois de um ano estudando, aí você já não tem tanta dificuldade assim. Então é só o começo que é um pouco difícil. Mas a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Moisés, ele teve acesso aos livros antigos de tempos pré-diluvianos. É o que a gente vai falar daqui a pouco. Agora eu vou fazer a chamada.